Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Câmara aprova mudanças no marco de garantias, uma aposta do governo para alavancar a concessão de crédito. Depois de um dia de caos em São Paulo, funcionários do metrô, trens e da Sabesp encerram a greve. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Os funcionários da Sabesp, do metrô e dos trens de São Paulo decidiram encerrar a greve. Nesta quarta-feira, a circulação dos transportes ferroviários volta ao normal. A Caterina Chute atualiza as informações para a gente. Caterina, boa noite para você. Oi, Salsi. Muito boa noite para você também e para todos que nos acompanham. Olha, a decisão de voltar ao trabalho veio depois de uma longa assembleia na noite desta terça-feira. Havia a possibilidade de continuar ou de fazer uma nova greve na próxima semana, mas a categoria decidiu que isso não vai acontecer. Foram quase 80% de votos pelo fim da paralisação. Mais cedo, o Tribunal Regional do Trabalho tinha aumentado a multa a ser aplicada se os trabalhadores continuassem em greve. A gente lembra que 4,5 milhões de passageiros foram afetados diretamente com a falta do transporte ferroviário em São Paulo e na Grande São Paulo. A greve foi convocada para protestar contra as propostas do governo de São Paulo de terceirização e privatização do metrô, trens e da Sabesp. Inclusive, trabalhadores da Companhia de Saneamento Básico também interromperam as atividades na terça-feira, mas também voltam ao trabalho nesta quarta-feira. Salsi. Obrigada, minha querida, pelas informações. E trabalhadores terceirizados fizeram uma paralisação no Aeroporto Internacional de São Paulo. Houve atrasos e até cancelamentos de voos. Os funcionários protestam contra uma medida que proíbe o uso de telefones celulares nas áreas de carga e descarga. Em frente ao portão de desembarque, o Max esperava pelo pai, que já havia chegado há 2 horas, mas ainda não tinha recebido a mala. Causa um prejuízo muito grande para o usuário, né? O problema começou de manhã, com a paralisação de funcionários de empresas terceirizadas que cuidam da movimentação de bagagens na área interna do aeroporto. Um protesto contra a proibição de entrar no local com aparelhos celulares. A Receita Federal adotou a medida para aumentar a segurança na área de circulação restrita no aeroporto. A regra foi criada depois do caso das 2 brasileiras que ficaram 38 dias presas na Alemanha, acusadas de tráfico de drogas. Criminosos tinham retirado as etiquetas das bagagens delas aqui em Guarulhos e colocado em 2 malas com 40 quilos de cocaína. As brasileiras só foram soltas depois que a Polícia Federal descobriu que uma quadrilha agia no aeroporto e usava celulares para a comunicação com funcionários terceirizados que participavam do esquema. Os trabalhadores querem que a medida seja revogada. O principal é a comunicação com nossa família, porque nós temos famílias em casa, alguns têm mães idosas, tem crianças doentes, tem muitos aqui que têm filho especial. Em nota, a Receita Federal disse que a proibição de uso de celulares particulares abrange apenas as áreas restritas e que é uma medida de proteção. A concessionária que administra o aeroporto orientou os passageiros a procurarem as companhias aéreas. Durante todo o dia, houve atrasos e até cancelamentos. O voo do Marcos não partiu para a Foz do Iguaçu. Eles não sabem o que dizer, você fica totalmente à deriva e sem informação, sem voo, sem mala. Agora vamos para Brasília, porque o Senado decidiu adiar a votação da mini-reforma eleitoral. Com isso, as modificações feitas na Câmara não vão valer nas próximas eleições do ano que vem. O Matheus Scavazini traz as informações ao vivo. Oi, Matheus. Boa noite para você, Salsi. O anúncio foi feito pelo relator do texto no Senado, Marcelo Castro. Para valer nas eleições municipais do ano que vem, as regras precisariam ser aprovadas e sancionadas pelo presidente Lula até a próxima quinta-feira, 1 ano antes da eleição. Entre as mudanças, o projeto flexibiliza a cota de participação de mulheres, muda regras sobre prestação de contas, proíbe candidaturas coletivas e altera o calendário eleitoral. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, já havia dito que a matéria não iria ser tratada com pressa. O senador Marcelo Castro afirmou que os senadores preferiram se dedicar com mais calma e mais tempo
sobre a discussão do tema. Vamos ouvir um trecho do que disse o relator. O Senado, então, optou para fazer uma reforma mais profunda, com mais calma, com maior segurança, mas essa reforma chegará depois do dia 6 de outubro, portanto, só irá vigorar para 2026. O vice-presidente Geraldo Alckmin deve visitar as áreas afetadas pela seca no norte do país nesta quarta-feira. Nesta terça, o Comitê de Enfrentamento à Situação se reuniu para tratar de novas medidas para minimizar os impactos da estiagem. De Manaus, o João Luiz Onetti explica melhor para a gente. Oi, João. Boa noite, Salsi. Entre outras medidas, o governador Wilson Lima anunciou que a partir de agora o estado vai passar a emitir um boletim diário, informando a situação de cada município e um painel com informações sobre queimadas, desmatamento e nível dos rios. Já são 24 municípios amazonenses em situação de emergência por conta da seca. Para minimizar os prejuízos financeiros, o governo anunciou também a antecipação do pagamento do auxílio estadual e a anistia de dívidas de pequenos produtores rurais na Agência de Fomento do Amazonas. Por conta da seca no Rio Negro, a Secretaria Municipal de Educação de Manaus antecipou para esta quarta-feira o fim do ano letivo nas escolas ribeirinhas da região, já que professores e alunos estão tendo dificuldades para chegar até as escolas. Salsi. Cenário muito triste por aí, né? Obrigada, João. Números divulgados nesta terça-feira revelam que mais de 38 mil aparelhos celulares foram bloqueados por serem roubados ou furtados. Isso em Minas Gerais, nos últimos 5 anos. A gente conversa sobre esses números com a Virgínia Nalon. Ela tem os detalhes. Oi, Virgínia, boa noite. Oi, Salso, boa noite para você. Esses dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Eles também mostram que de janeiro a setembro deste ano foram mais de 6 mil bloqueios, número um pouco menor que do mesmo período de 2022. A maioria dos casos de 2023 aconteceu aqui em Belo Horizonte. Foram 1.786 bloqueios por roubos ou furtos. Em seguida, no ranking, vem a região de Uberlândia e Sete Lagoas, com 190 casos. Os números levam em conta os aparelhos bloqueados por essa ferramenta desenvolvida pela Secretaria para coibir este tipo de crime. Todo cuidado é pouco, né, Salsi? Sem dúvida. Obrigada, Virgínia. E a polícia prendeu 2 suspeitos de participação em um roubo de armas em setembro do ano passado, no interior de São Paulo. Eles são funcionários da transportadora onde o armamento era guardado. As armas foram levadas de uma transportadora que funciona neste condomínio de empresas em Campinas, interior de São Paulo. As investigações concluíram que os criminosos agiram com a ajuda de contratados da empresa. A polícia descobriu que a quadrilha tinha informações fornecidas por 2 funcionários da transportadora sobre a chegada das armas, que vieram da capital paulista e tinham como destino final o Nordeste. Quando tiveram certeza de que o material estava aqui, os assaltantes passaram por aquela portaria, cortaram a luz da transportadora e invadiram a empresa. Câmeras de segurança gravaram os criminosos. Um deles mexe em caixas, enquanto outros 2 carregam pacotes, possivelmente com as armas. 46 pistolas 9mm e .40 e um revólver Magnum 357 foram levados. Quando a polícia chegou, encontrou apenas mochilas e luvas usadas pelos ladrões, 800 cartuchos de munição e 17 carregadores de pistolas. Os 2 funcionários suspeitos de facilitar o roubo foram presos hoje e indiciados por participação no roubo. Um deles disse que receberia R$50 mil da quadrilha. Alexander Santino Oliveira, preso no local de trabalho, também será indiciado por tráfico de drogas e receptação. Na casa dele, os policiais encontraram 3 tabletes de maconha e também havia uma grande quantidade de salgadinhos industrializados que podem ter sido roubados. Nenhuma arma foi recuperada. A polícia continua as investigações para tentar prender os assaltantes. Desses 7 que invadiram, executaram o roubo, um está identificado e está foragido e o outro está parcialmente identificado. Aí tudo indica que nessa investigação, na conclusão dela, a gente consiga chegar nele também. O Senado deu mais um passo para a aprovação do projeto que impede a cobrança obrigatória da contribuição sindical. É um novo capítulo da disputa de poder entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.
O projeto que foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado impede os sindicatos de cobrarem a contribuição sindical sem autorização dos trabalhadores. O texto segue agora para outra comissão da Casa. E para virar lei, ainda precisa de aprovação definitiva do Senado, da Câmara e de sanção presidencial. O texto da proposta determina que o empregado escolha, no momento da contratação, se vai ou não pagar a contribuição. Os senadores incluíram no projeto uma regulamentação para que a proposta tenha validade, inclusive sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal. No mês passado, o STF decidiu que os sindicatos podem definir a cobrança de uma contribuição assistencial por meio de acordo ou convenção coletiva. Na prática, a decisão do Supremo recriou com outro nome o antigo imposto sindical. A taxa deixou de ser obrigatória em 2017, na reforma trabalhista feita pelo Congresso. Dados do Ministério do Trabalho mostram que os sindicatos arrecadavam mais de 3 bilhões de reais por ano quando a taxa era obrigatória. O valor caiu para 58 milhões no ano passado. Eu acho que o STF claramente normatizou uma lei e criou uma situação que exige que haja uma normatização por parte do Parlamento brasileiro. Porque em 2017, por ocasião da votação da reforma trabalhista, foi definido que o imposto sindical que existia só seria pago com a prévia anuência, quer dizer, autorização do trabalhador, e não era mais impositivo. Todos têm contribuição de uma forma ou de outra. A OAB tem contribuição, o Sistema S tem contribuição, as confederações dos empresários via o Sistema S têm a sua contribuição. Os partidos têm contribuição compulsória, é aprovada em lei e eles recebem todo ano, né? A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite o Marco Legal das Garantias. O projeto simplifica a recuperação de bens em caso de inadimplência e reduz riscos e taxas de empréstimos. O Matheus Escavazini está de volta com os detalhes para a gente. Matheus. Salsi, o texto aprovado prevê que a cobrança extrajudicial pode ser usada também em bens móveis como carros. Também autoriza a execução da dívida diretamente em cartório. Atualmente, os bancos precisam entrar na justiça para cobrar bens dados como garantia em caso de falta de pagamento dentro do prazo estabelecido. Pelo texto, um mesmo bem pode ser usado como garantia em mais de um pedido de empréstimo. Os deputados mantiveram a proibição da penhora do único bem imóvel da família. A equipe econômica do governo avalia que essas medidas vão estimular o mercado de crédito. A matéria já tinha passado pelo Senado e agora segue para a sanção do presidente Lula. Salsi. Obrigada, Matheus. Bom descanso para você. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, sem vetos, nesta terça-feira, o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo, com limite para os juros no rotativo do cartão de crédito. E começou nesta terça-feira, em São Paulo, um evento que reúne as principais lideranças do mercado da comunicação brasileira. O Maximídia discute o que há de mais relevante quando o assunto é mercado publicitário e comunicação. As apresentações e palestras são realizadas de forma presencial e virtual até quinta-feira. Agências de publicidade, anunciantes e veículos de comunicação refletem juntos sobre as tendências e o futuro da publicidade e da comunicação no Brasil. A Record TV é uma das marcas presentes. Por aqui o assunto é futebol. A Record TV criou esse espaço conceitual para divulgar a transmissão do Campeonato Paulista de 2024. Na TV aberta, a competição vai ser transmitida com exclusividade na Record TV e também no R7.com e no Play Plus. O Campeonato Paulista esse é um grande sucesso, um sucesso popular, um sucesso de anunciantes, de marcas presentes e que tem feito um belíssimo trabalho, renovando ano a ano. E a gente tem uma expectativa muito grande agora para esse próximo, agora 2024. Agora vamos aos destaques internacionais. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos votou para derrubar o presidente da casa, Kevin McCarthy. É a primeira remoção desse tipo na história do Congresso americano.
A votação terminou com 216 parlamentares a favor e 210 contrários. Apesar de McCarthy ser do Partido Republicano, 8 colegas da legenda votaram para removê-lo do cargo. Desde que tomou posse em janeiro, o político enfrentava críticas da ala mais radical do partido. Agora, o deputado republicano Patrick McHenry, da Carolina do Norte, foi nomeado presidente interino até uma nova eleição. E o governo japonês começou a elaborar o plano de ajuda para lidar com a queda da taxa de natalidade. Quem traz as informações é a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, boa tarde aí para você. Olá, Salsi. Uma boa noite a todos. O valor do orçamento é estimado em mais de 121 milhões de reais. O primeiro-ministro, Fumio Kishida, pediu a elaboração de um roteiro para garantir os fundos necessários. Isso inclui um corte nos gastos com programas médicos e de segurança social. O governo também pretende aumentar o subsídio para as famílias com crianças, com valores que podem chegar a R$1.000 por mês para o terceiro filho. Também foram anunciados incentivos para a criação de mais creches. As medidas buscam combater o colapso na taxa de natalidade, que caiu para um nível sem precedentes. O Japão registrou menos de 800 mil nascimentos no ano passado, o número mais baixo desde o começo dos registros. Salsi. Obrigada, Silvia. Enquanto a maioria dos países do mundo enfrenta dificuldade para fechar o orçamento, a Irlanda vive uma situação oposta. O governo deve encerrar o ano com um recorde de dinheiro em caixa. Dublin virou um centro de tecnologia. A capital irlandesa já é chamada de Vale do Silício da Europa, uma referência à região dos Estados Unidos, onde ficam as grandes empresas do setor. E não é exagero. Muitas companhias têm sede na Irlanda. E foi justamente isso que atraiu o Tiago. Você tem os salários bons e também muitos benefícios, plano de saúde, também bônus anual, bônus semestral, dependendo do desempenho. Isso é bastante atrativo. Foi cobrando baixos impostos que o governo irlandês atraiu investimentos de grandes empresas para a ilha, que faz parte da União Europeia. Também ajuda o fato de ser o maior país de língua inglesa do bloco europeu, depois da saída aqui do Reino Unido. Com isso, o governo tem um superávit nas contas, saldo que resta depois de todas as despesas pagas. São 10 bilhões de euros neste ano, ou seja, cerca de 54 bilhões de reais sobrando. Apesar do recorde, não significa que está tudo bem. Este é um país pequeno, pouco mais de 5 milhões de habitantes, uma população que vem aumentando. Essa população está pressionando os serviços que já existem aqui, especialmente o transporte e moradia. O destino do dinheiro em caixa deve ser definido neste mês, quando o governo apresenta os planos para o orçamento. De olho na eleição prevista para daqui a 2 anos, a aposta é que o governo atual de centro-direita corte impostos para conquistar ainda mais popularidade. A OTAN anunciou que as potências militares do Ocidente estão ficando sem munições para fornecer à Ucrânia. O almirante Rob Bauer, da Marinha da Holanda, disse que é preciso aumentar a produção em um ritmo muito mais rápido. A fala ocorreu durante o Fórum de Segurança de Varsóvia, na Polônia. Os Estados Unidos também anunciaram que a ajuda americana a Kiev vai durar apenas alguns meses. Desde o começo da invasão, a Casa Branca já enviou o equivalente a mais de 500 bilhões de reais. O assunto agora é futebol. O líder do Brasileirão, Botafogo, demitiu agora à noite o técnico português Bruno Lage. O Leonardo Aque tem os detalhes. Oi, Léo, boa noite. É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. A verdade é que o clube anunciou a demissão nas redes sociais. O Botafogo agradeceu o Lage e ressaltou que, apesar do bom começo, com 10 jogos de invencibilidade, os últimos resultados não foram os esperados. Líder do Campeonato Brasileiro com 7 pontos de vantagem, o Botafogo não vence há 4 jogos. O Lage chegou ao Botafogo em julho. Lúcio Flávio e o ex-zagueiro do time, Joel Carli, agora na
função de assistentes técnicos vão comandar interinamente o Botafogo no clássico contra o Fluminense no domingo. Salsi. Obrigada, Léo. Ainda no futebol, rodada de muitas viradas na Liga dos Campeões da Europa. Na França, o Lens saiu jogando errado. Gabriel Jesus aproveitou e abriu o placar para o Arsenal. O time da casa empatou com Thomasson pegando de primeira. E chegou à vitória com gol de Warri, 2-1. O Lens lidera o grupo B da Liga dos Campeões. Na Dinamarca, o Copenhague recebeu o Bayern de Munique e fez o primeiro com Leriger. Os alemães empataram na jogada individual de Musiala. E a virada do Bayern veio com Matistel, 2-1. Na Inglaterra, o Manchester United saiu na frente do Galatasaray com Højlund de cabeça. Ex-jogador do Manchester, Zaha, empatou o jogo. O dinamarquês Højlund fez o segundo dele e do United. O time turco não tirou o pé do acelerador e Altçokoglu deixou tudo igual novamente. E Mauro Icardi, que pouco antes havia perdido um pênalti, se redimiu e fez o gol da vitória do Galatasaray, 3-2. O United tem 2 jogos e 2 derrotas nessa Liga dos Campeões. Teve Liga dos Campeões também na Ásia e Neymar desencantou e marcou o primeiro gol dele pelo Al Hilal da Arábia Saudita. O time do brasileiro foi ao Irã jogar contra o Nasaj Mazandaran. O sérvio Mitrovic, de cabeça, fez o primeiro do Al Hilal. Depois de 5 jogos pelo clube saudita, Neymar finalmente marcou. Ele recebeu o passe e bateu forte de perna esquerda no canto do goleiro. Al Sherry fechou o placar 3-0 para o Al Hilal. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se. Tchau.